Até 2018, eu pensava que, que investir era coisa de rico para pessoas que tinham muita grana. Eu olhava ao meu redor e via as pessoas do meu convívio trabalhando sem poder pensar naquela roda dos ratos, né? Aquele círculo vicioso e sem poder olhar para frente, sem poder respirar e contemplar um futuro de liberdade, um futuro em que se possa fazer o que se quer, que se possa comprar, ir no mercado e comprar o que quer e poder tirar a folga no dia que quiser, poder viajar no período que achar melhor. Sempre naquela obrigação de estar no trabalho, de estar ali naquela labuta. Mas aí, em 2018, eu me lembro claramente do dia que eu tive a brilhante ideia de pesquisar mais sobre finanças. Nesse período, eu estava sem emprego e com muito tempo, então eu entrei no YouTube e encontrei o canal Me Poupe, da Natália Arcuri. A partir daí, meu irmão, eu descobri que é possível investir não só na poupança, que a poupança ela não muda a vida de ninguém. E assim, eu não sou contra a poupança, assim, 100%, mas poupança era o que tinha, na minha cabeça era o que era acessível naquela época. E eu sei que ela, naquela época, rendia muito menos, porque a taxa Selic estava baixa nesse período. E eu já era poupadora e nada mudava, era sempre aquela coisa. Sempre na mesma, nunca via o patrimônio evoluir. E aí, eu descobri que investir não é tão assim difícil, não é um bicho de sete cabeças e não é algo exclusivo dos milionários, dos multimilionários, mas é algo que quem não é milionário tem que fazer para se tornar um. Então, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e eu achei muito bom e comecei a compreender como funciona. E nesse período, por sorte, foi o período que os bancos digitais e as corretoras começaram a, a surgir com aquela vibe disruptiva, né? Desbancando os bancos, competindo fortemente com os bancos, assim, sendo muito atraentes para as pessoas físicas poderem serem clientes. Eles vieram com a proposta de não ter taxas, e até hoje eles mantêm isso. Foi o período que eu conheci o Banco Inter. Nesse período de 2018, o Banco Inter ainda não tinha um home broker. Mas tinha como comprar ações por ele. A minha primeira ação eu comprei da Unipar através de um e-mail. Eu enviei um e-mail solicitando a compra de 2 ações da Unipar no mercado fracionário, ao preço médio de R$ 48,00 que custava na época. E aí foi a minha primeira compra, a minha primeira aquisição. A partir daí eu comecei a perder o medo e aí eu me tornei cliente da Modal, que tinha um home broker. E aí essas corretoras elas começaram a competir entre si e ir abaixando o preço da nota de corretagem. E hoje em dia, no Inter, eu acabei voltando para o Inter porque o Inter zerou a nota de corretagem e tem só a taxa de liquidação da B3. E aí eu fui aprendendo mais que investir. Aí eu fui lendo livros e entendendo, pegando a visão de investidor de longo prazo. Eu vi vários conselhos do seu Luiz Barros Filho, que é uma inspiração para mim. Fui vendo a visão, a filosofia de investimentos do Warren Buffett, que é aquela coisa de investir sério, pensando no futuro, pensando em ser sócio, com a visão de sócio, sem especulações, sem grandes especulações, mas com propósito de ser sócio, de se aliar àquelas grandes empresas, né, escolher bem
E às vezes eu faço assim uma venda, às vezes eu realizo um lucro, mas predominantemente eu sou investidora de longo prazo, de me tornar sócia, e cada vez mais eu vou melhorando a minha estratégia, porque o mercado, ele, querendo ou não, ele é dinâmico, né? E às vezes alguma empresa ela deixa de ser interessante por algum período, quando ela diminui dividendos, quando ela tem umas aí que às vezes deixam até de pagar por alguns anos. Então, nesse período, se eu tiver no lucro, eu gosto de realizar e aplicar em outra que esteja pagando bem dividendos e esteja bem da saúde financeira. E então, investir, assim, descobrir esse mercado de ações mudou o meu destino, porque hoje mesmo eu estava vendo o histórico, meu histórico no aplicativo do Banco Inter. Lá tem 2018 a 2025. E em 2018 eu fechei o ano com 1.700 aplicados. E aí hoje eu vejo quanto eu tenho hoje, 2025. Claro que eu fui trabalhando e investindo, sempre, todos os meses, com essa disciplina e reinvestindo os dividendos. O meu capital, o meu patrimônio, ele se multiplicou 28 vezes. Então, isso aí é surreal, né? Eu acho incrível e, e eu quero, nos próximos anos, ir só progredindo e deixar aí minha geração bem financeiramente, tranquila, com paz, porque se você tem paz financeira, você tem paz para dormir, você tem tranquilidade, você tem mais criatividade para produzir, mais entusiasmo na vida, uma sensação de liberdade, uma sensação de sossego, de autoestima. Então, investir me ensinou, além de ser disciplinada, me mostrou que o futuro é agora, que o meu futuro eu faço agora. Então, sempre que a gente fala aquela ideia de, separa uma parte para o seu eu do futuro. Então, você já está construindo o seu futuro agora. Não tem amanhã. Não tem deixar para amanhã, gastar tudo hoje e investir só amanhã. E se eu puder te dar um conselho, comece agora, comece hoje mesmo. Assim como eu comecei lá em 2018, e seja constante. E não se entristeça nessa jornada financeira, né? A gente sabe que nós brasileiros passamos por muitas dificuldades. Quem é o brasileiro que não passa um perrengue, né? Um brasileiro comum, assim como eu, da classe trabalhadora. Mas assim, manter a perseverança, sabe aquela frase, sou brasileiro e não desisto nunca? Grave ela em você, escreva ela no seu quarto, no seu caderno, no seu bloquinho de notas. Sou brasileiro e não desisto nunca. Pessimismo vai surgir, como crises, como aconteceu em 2020. Nossa, o mercado despencou, foi o período mais desafiador que eu já encontrei na Bolsa de Valores, porque teve até alguns pregões, alguns dias, que a Bolsa simplesmente ela parou de funcionar, porque estava caindo demais. As ações estavam, a cotação das ações estava derretendo, assim, que se continuasse aberta, se ela não utilizasse um mecanismo de travar ali, ia virar pó tudo. Então, a Bolsa usou esse mecanismo de defesa para que os investidores pessimistas não vendessem tudo e virasse tudo ao farelo. Então, foi um período assim que eu tava investindo, eu tava pensando assim, meu Deus, é o apocalipse, meu Deus, o mundo vai acabar. Mas mantive meu investimento e não me arrependi, o mundo não acabou e estamos aqui. E é isso, tem que saber também que a diversificação ela é importante, né? Que não existe só poupança, não existe só CDB, existe também ações, fundos imobiliários, Bitcoin. Outra coisa que eu
quebrei o meu preconceito que eu tive por muito tempo, um preconceito foi com a criptomoedas e em especial o Bitcoin. E aí, há uns 2 anos, eu apliquei a primeira vez no Bitcoin, se eu não me engano foi no ano passado. E assim, me arrependi? Claro que não. Claro que não, e tá lá. Eu não tô comprando nesse momento porque o mercado tá muito em alta e eu tenho ações que estão me dando oportunidade de compra, que estão com PVP abaixo de 1, que estão com dividendos ok, estão trabalhando, estão produzindo, estão gerando lucro, atendendo o mercado perfeitamente. Então, no momento eu estou priorizando ações. E fundos imobiliários, que também, os fundos imobiliários também foi outro preconceito que eu desmistifiquei, né, que eu quebrei, que eu deveria ter aderido muito antes, né, inclusive, mas estamos aí. E outra coisa, você não precisa ter muito dinheiro para você começar. Se você começar com 100 reais, 200 reais, 1000 reais, você já está começando bem. O valor que você tiver, aplica e começa, só vai. Começa e não olha para trás, é daqui para frente. Tenha propósito, tenha visão de futuro e saiba que é a melhor coisa que você pode estar fazendo para você, para a sua geração, é construir riqueza. E acredite, essa visão, essa decisão, ela vai mudar a sua vida, mudar a sua perspectiva de vida, mudar a sua filosofia de vida. Além do mais, eu posso acrescentar também que o mundo dos investimentos me tornou uma pessoa muito mais evoluída. Por quê? Eu passei a ler mais do que eu já lia, estudar mais, ter mais senso crítico, analisar, ter mais autonomia. Me ensinou a ter autonomia, a ter disciplina com as minhas finanças. A minha vida financeira é uma área da vida muito saudável que eu tenho. E assim, é muito satisfatório você saber que você vai dormir, mas o seu dinheiro está trabalhando 24 horas para você. 24 horas e que seus rendimentos estão trabalhando, que os juros estão a seu favor e os juros são compostos, ele gera juro sobre juros e é isso, pessoal. Saiba que investir é como lançar uma semente de uma planta, de uma árvore frutífera, de uma flor, de uma planta que gera flores bonitas, belas, rosas. O que você imaginar que você planta, vai nascer, vai gerar frutos, vai gerar flores, vai gerar o que você plantar. E basta cuidar, basta regar. O que você precisa fazer quando você planta uma semente? Você vai lá, você coloca adubo, você coloca água, principalmente água, você faz o seu aporte de água, você vai lá com o seu regador sempre, todos os dias, e vai crescer, vai florir, vai virar uma árvore, vai gerar frutos, sombra para você descansar embaixo. E sabe aquelas árvores que ficam centenárias que as pessoas vão ficando lá naquela sombra, aquela sombra serve para gerações e gerações. Então, que os seus investimentos sejam como essas árvores. E escolha bem, pense bem, não tenha medo, vá mesmo, estude, porque o estudo ele vai te dar segurança, né? Vai te dar propriedade para agir e só vai. Você não vai se arrepender de investir por você, pela sua família, pelo seu futuro, pela sua paz, sua tranquilidade, sua prosperidade na Terra. E é isso, investir, investir, o hábito de investir vai muito além de apenas o mundo terreno, porque te ensina
uma filosofia de vida, de ser inteligente, de ter disciplina, de ter foco, de respeitar o seu dinheiro, de não desperdiçar com coisas fúteis, de valorizar o seu suado dinheiro e ter paz, ter sossego, ter tranquilidade, ter liberdade, porque é isso, ordem e progresso, e vamos que vamos, continue investindo, continue trabalhando e vamos lá.